Olá, tá começando agora o programa Destino aqui no Arauto News. O programa Destino é o nosso programa de viagens do Arauto News, onde a cada semana recebemos algum viajante da nossa região para compartilhar um pouco das suas experiências viajando. O programa Destino que conta com o patrocínio do Lojef Viagens. Embarque nos melhores roteiros internacionais com conforto, segurança e assessoria do início ao fim. Do Caribe à Europa, da Ásia aos Estados Unidos, viaje com quem entende do assunto. E no programa de hoje, o viajante da região é esta que vos fala. A gente já gravou alguns episódios aqui, eu e o Alex, meu companheiro das viagens que a gente fez para a Inglaterra e depois para a Argentina e para o Uruguai, mas dessa vez eu viajei sozinha, então eu vou ter que contar essa experiência sozinha. Vocês vão ter que ficar esse episódio inteiro me ouvindo aqui, relatando como é que foi, porque não tem como contar com outra pessoa, né, já que só eu que estava lá. Mas eu contei com a ajuda de alguns amigos. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, pedi para fazerem algumas perguntas sobre a viagem, então pretendo responder também algumas dessas curiosidades que os meus amigos enviaram por lá. Mas contando então um pouco dessa experiência de viagem, foi agora no fim de janeiro, eu estive pela primeira vez nos Emirados Árabes Unidos. Esse foi o 6º país que eu conheci. E uma experiência muito nova, né? Primeiro país islâmico, primeiro país desse lado do mundo, primeiro país árabe, então muitas experiências novas. E essa viagem, então, surge pela primeira vez porque eu tenho um primo muito querido que mora em Dubai há alguns anos, trabalha na aviação. E há muito tempo a gente conversava, né? Ele pedia para ir visitar ele, porque é muito longe, é caro, então poucas pessoas da família conseguem ir até lá visitar ele. A minha tia já foi algumas vezes, mas a gente sempre vinha falando disso e nunca tinha surgido essa oportunidade. Então dessa vez a gente conseguiu alinhar tudo, eu tinha alguns dias de férias, obrigado ao chefe Cunha, Rafael Cunha me deu 2 dias de folga que eu precisava para encaixar os dias certinhos ali, e então deu tudo certo, assim, a ida... o voo sai de Guarulhos. Guarulhos tem um voo direto para Dubai pela Emirates, que leva em torno de 15 a 16 horas de voo. É um voo bem comprido, que sai no A380, que é o maior avião comercial do mundo, são 800 passageiros. Então começa essa experiência toda diferente pelo voo, né? Porque voar com a Emirates realmente é uma experiência muito diferente, o atendimento é outro, a questão da alimentação. Eu estava, claro, na classe econômica, né? Mas mesmo assim tudo é bem diferente. E o voo é um voo de 16 horas, né? Foi acho que 15 horas e um pouquinho. Cansativo, é difícil, tu assiste filme, tu lê, tu come, tu cochila um pouquinho, tu olha e passaram 3 horas. Então demora um pouco, assim, até se habituar, né? Que tu vai levar esse tempo e tal. Tu toma algumas medidas, assim, para ter mais conforto, uma almofada de pescoço, uma meia de compressão ali para ajudar na circulação, que não consegue levantar muito, principalmente está num dos assentos do meio. Mas no fim deu tudo certo, cheguei no aeroporto de Dubai e já começa a experiência pelo aeroporto também, que é um aeroporto gigantesco, tão grande, nunca tinha me acontecido isso, que começa, tu tem que pegar um elevador, aí pega um elevador, tu tem que pegar um trem dentro do aeroporto para chegar na parte, enfim, de recolher bagagem e fazer a imigração. Aí na imigração eu sou um pouco ansiosa, assim, então costumo me preparar bastante antes com tudo, qualquer coisa que podem me pedir na imigração eu tenho. Então levei uma carta convite, né, do meu primo, dizendo que ele estava me convidando, que ia ficar responsável por mim, que eu ia me hospedar com ele durante esse período. Fiz também a vacina da febre amarela, que é exigida para essa região do mundo, né, para os brasileiros. Então estava tudo nos conformes ali, o que eles me pedissem eu ia ter para comprovar, mas no fim foi super rápido, o moço nem me perguntou nada. E é interessante porque na chegada nessa imigração, os funcionários da imigração em Dubai, todos eles usam roupa tradicional. A roupa tradicional do homem se chama kandura, é aquela roupa branca que eles usam com chinelo de tira de couro, assim, e aquele lenço branco. Então, na chegada, tu já tem essa impressão assim, ok, eu estou em outro lugar, eu estou em outro país. E aí o Thomas, meu primo, me buscou então no aeroporto, e essa primeira visão da cidade, assim, já é muito impressionante, porque é a coisa da selva de pedra, assim, são muitos prédios muito grandes, impressionantes, arquitetura
muito diferente. Então, ele mora próximo do Museu do Futuro, que é aquele museu que tem uma arquitetura redonda, assim, com umas escritas, uma iluminação lindíssima à noite. Então, minha primeira experiência, assim, a chegada ali, já fiz uma foto para dizer pro pessoal que eu tinha chegado e que estava tudo certo. E nesses primeiros dias, assim, a gente acabou indo nesses pontos turísticos mais tradicionais. Em Dubai fica o Burj Khalifa, que é o maior edifício do mundo, né? Centenas e centenas de metros e muitos andares. E é bem impressionante, assim. Ele fica próximo ao Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo. Dubai tem muitas das coisas que são as maiores do mundo. E esse shopping, segundo as informações que um dos guias lá me comentou, ele tem 400 estabelecimentos de comida, restaurantes, enfim. Então, se tu comer a cada dia em um restaurante diferente, tu pode comer um ano inteiro sem nunca repetir, no mesmo shopping. E tu levaria cerca de 6 dias para ver ele inteiro. Então, assim, é imenso. Ele tem um rink de patinação, ele tem um aquário, ele tem cachoeira, enfim, tudo que tu puder imaginar dentro do shopping, assim, é uma experiência também bem... altera os sentidos da gente, porque é muita coisa, são muitos estímulos. Junto ao Dubai Mall fica uma fonte, um espelho de água que tem aqueles shows que nem tem em Las Vegas, né? Eles meio que copiaram lá em Dubai. Então, em alguns horários ali da tardezinha tem os shows da fonte, né? Com as águas, sincronizado com a música e tal, com a vista do Burj Khalifa. E é um espetáculo bem bonito, é bem legal de assistir. Só que ao mesmo tempo é um lugar bem cheio, então tem bastante turista, bastante gente fazendo foto. Até às vezes um pouco difícil, tu quer pegar um lugar bom assim para fazer uma foto, tem que ficar esperando um pouquinho, mas é uma experiência legal. E para uma primeira experiência assim no país, no lugar para se aclimatar, para ver como é bacana. E no Museu do Futuro, que é esse que eu comentava antes, tem uma arquitetura bem diferente, assim, bem bonita. É um museu que mostra inovações tecnológicas de várias áreas, mostrando como vai ser a Terra em 2060. Então, eles veem várias áreas, né, na agricultura, enfim, na economia, o que vai estar acontecendo e essas inovações. Então, todo ele por dentro é muito futurístico, assim, aí tem várias inovações. E vai até, assim, por exemplo, tu quer comprar um café, é um robô que faz o café, tem uma maquininha fazendo café, assim, então tu paga e tu vê um braço mecânico, assim, servindo o teu café. Então, realmente, é uma experiência bem diferente. E Dubai, em geral, assim, tem essa coisa de que, para algumas pessoas pode parecer que é um país que não tem muita alma, porque tudo é muito novo, né? Dubai, como a gente conhece hoje, é algo muito recente. Até a década de 70, por aí, o país era basicamente um país deserto. A economia, né, era baseada em comércio de ostras e pérolas, até a descoberta do petróleo, que mudou tudo, né? E então houve essa união, né, dos Emirados, para que fizessem, então, um país, o mesmo governo, são 7 Emirados, eu visitei Dubai e Abu Dhabi, só 2 dos Emirados, e na época eles convidaram também o Catar e o Bahrein para fazer parte, e eles não quiseram se juntar, então hoje o Catar e o Bahrein são países separados. Mas é interessante porque os sheiks, né, que governam o país, e hoje o sheik de Dubai e o sheik de Abu Dhabi, eles se revezam na presidência e na vice-presidência dos Emirados Árabes Unidos. Eles tiveram essa visão de que, bom, esse dinheiro todo do petróleo está vindo, a gente tem que aproveitar ele, mas esse dinheiro não vai durar para sempre. Então, todo esse aparato turístico que foi sendo desenvolvido em Dubai e também em Abu Dhabi, ao longo dos últimos anos, assim, que eles ainda estão fazendo muitos investimentos, é porque eles sabem que em algum momento o petróleo vai acabar e o dinheiro do petróleo vai acabar. Então eles já têm essa estrutura toda montada para que tenha essa continuidade, né, da economia, dependendo, então, do turismo, que já é hoje uma grande fonte de renda, né. Então é muito bacana, é uma outra experiência, assim. E claro que eles não renegam o seu passado, né, os povos beduínos, né, que ocupavam essa região, são celebrados em vários lugares. Uma das experiências muito legais que eu tive foi um safari no deserto, então que revive um pouco como seria um acampamento beduíno.
Eles têm partes da Old Dubai, da Dubai antiga, que foram reconstruídos, né, para mostrar um pouco como era esse passado, que é próximo ali às vilas de pescadores, onde hoje ficam os mercados. Então, eles não negam o seu passado, né? Eles têm esses olhos voltados para o futuro, mas tem também uma parte histórica e cultural muito bacana para se ver em Dubai. Eu acho que algumas pessoas vão com uma mentalidade assim de que é uma cidade, é uma cidade de muito luxo, de muita riqueza para ostentar. Só que tudo isso é muito fútil, né? Se tu vai ver só pelo luxo, só pela riqueza, só por gastar e tal, ok, é uma experiência, tem gente que viaja assim. Mas se tu quer ir para ver cultura e para ver história, tu também consegue fazer essa viagem, é bem possível. Acho que isso é muito importante, assim, quando a gente viaja. Acho que o viajante leva, né, para esse lugar o que ele tem dentro de si. Então, se tu vai com essa mentalidade, eu só vou ir para gastar, enfim, tu consegue fazer isso tranquilamente, mas se tu quer ir e buscar uma experiência cultural e entender um pouco esse local e o povo desse local, tu consegue fazer isso também. E Dubai é um país que é muito diferente por várias razões, né? Eles têm hoje, os Emirados Árabes em geral, eles têm uma população de 80 a 90% de imigrantes. Então tu tem 10%, um pouco mais da tua população, que é a população originária do país. E o resto são pessoas de fora que vieram, se estabeleceram ali, vieram trazer os seus talentos, enfim. Então, quando tu vai para Dubai, vai aos locais, a maioria das pessoas que te atendem são estrangeiros, são pessoas de fora. Então, Dubai, praticamente todos os lugares que eu fui, o idioma é o inglês. Tu ouve as pessoas falando em árabe, as pessoas que atendem nos locais podem atender também, mas em geral é em inglês, porque a forma de fazer todos esses imigrantes se entenderem é através do inglês, né? Então, eu até antes da viagem me preparei, aprendi algumas palavras, algumas expressões em árabe que eu pensei que poderiam ser úteis, poderiam, né, ser interessantes se eu precisasse usar durante a viagem. Em Dubai não precisei delas em nenhum momento, inclusive muitos dos locais turísticos, como os mercados, eles perguntam de onde tu é, tu fala que é do Brasil, eles falam em português, eles sabem te dar os valores em português, perguntam, falam alguma curiosidade do Brasil que eles já aprenderam em português mesmo. É bem legal, é bem interessante, eles são muito acolhedores. Mas a minha experiência em Abu Dhabi, no dia quando eu fui a Abu Dhabi, foi diferente, porque lá eles já são um pouco mais conservadores, eles não são tão ocidentalizados quanto Dubai, então eles já te cumprimentam em árabe, já tem essa oportunidade, né, de ver um outro lado do país. E a experiência de Abu Dhabi foi muito legal, porque uma das coisas que eu mais queria visitar em Abu Dhabi é a grande mesquita do Sheikh Zayed, que é uma das mesquitas mais bonitas do mundo, não é a maior, acredito que na Arábia Saudita tem uma que é maior, mas ela é muito, muito bonita, muito visitada, enfim, tem todo um aparato turístico que envolve, né, a mesquita. E aí, para esse dia, eu tinha a ideia de comprar, tipo, um passeio turístico, assim, né, então, com transporte, com tudo. E aí, meu primo, como mora lá, falou, não, a gente pega um ônibus de linha. E aí, então, meu Deus, entrar no ônibus de linha para ir para Abu Dhabi, como é que vai ser isso? E para visita na mesquita, eu já sabia que exige, né, tem algumas regras de vestuário que são bem rígidas. E aqui a questão é, tu está visitando um outro país. A cultura deste país é uma cultura islâmica, então tem regras que tu precisa seguir. Por exemplo, nos Emirados Árabes no geral, demonstrações de afeto entre os casais, tu é marido e mulher, vocês são casados. Pegar na mão, beijar em público, não é legal. Quando tu tá na mesquita, é totalmente inaceitável. Tu não pode ficar próximo, tu não pode segurar na mão, não pode abraçar, porque é um local religioso, é um local de adoração, então tu tem que respeitar. Na mesquita, entre as regras de vestuário para os homens não pode usar bermuda, não pode usar regata, e para as mulheres tem que usar a roupa abaixo do joelho, tem que cobrir os ombros, então nada de blusa de alcinha, e também tu tem que cobrir os cabelos, né, usar o lenço, que para as muçulmanas é o hijab. Então, como eu sabia que eu queria visitar a mesquita, eu queria ter essa experiência, eu pensei, não, eu vou comprar uma roupa tradicional, e a roupa dos homens, aquela roupa branca é a kandura, e a roupa das mulheres é a abaya.
Então eu pensei, antes disso, quando eu for aos mercados, eu procuro essa roupa tradicional, eu compro, vai ser uma lembrança da viagem, e nesse dia a Abu Dhabi eu vou então com a roupa tradicional, já não vou ter nenhum problema. Então, isso também foi muito legal, assim, porque eu peguei o ônibus de linha, eu fui a Abu Dhabi, eu passei esse dia inteiro na cidade usando a roupa tradicional, né? Então parecia uma local. E na mesquita mesmo, então, não tive problema nenhum de entrada, porque eu já tava com a roupa, né? Mas lá tem para vender também. Enfim, se tiver alguma coisa na roupa da pessoa que não tá dentro do padrão que eles exigem, eles realmente não te deixam entrar. Mas próximo ali tem várias lojas, então tu pode comprar alguma coisa na hora para se adequar. E é curioso porque na chegada lá são muitos turistas do mundo todo que visitam e muita gente com roupas muito inadequadas, assim, gente chegando com bermuda curta, com vestido todo aberto e tal. E aí essas pessoas na chegada, elas não podem entrar, elas são orientadas de que se elas quiserem, né, fazer a visita, elas têm que comprar uma roupa que cubra, enfim. Uma curiosidade, né, sobre a questão das tatuagens, por exemplo. Para os islâmicos, eu acredito que não é permitido, né, ter tatuagens, enfim, mas para os turistas não tem problema nenhum. Então, por exemplo, se tiver tatuagens que estão à mostra, se a roupa em si estiver dentro do que eles pedem, né, das regras para entrar na mesquita, não tem problema nenhum, não precisa cobrir. Lá na mesquita do Sheikh Zayed, tem um caminho que todos os turistas fazem, então pode ir fazendo fotos ao longo do caminho. E é uma construção extremamente bela, assim, é muito bonito. A quantidade de detalhes em tudo, nas colunas, no teto, no chão, enfim, é uma experiência muito legal, muito bonito. E a questão da religião é muito presente, né, nos países islâmicos, como é o caso dos Emirados Árabes, e foi a primeira vez que eu visitei um país islâmico, porque a religião é muito presente na vida deles, então acaba sendo presente na vida de todos, né. Por exemplo, para quem visita no período do Ramadã, eles fazem jejum do nascer do sol até o pôr do sol, então durante o dia muitos dos restaurantes não estão nem abertos, então isso pode afetar a experiência dos turistas que vão nesse período. Não foi o caso nesse período em que eu visitei, mas também tem algumas coisas como eles oram durante o dia por 5 vezes. E a cada vez as mesquitas, né, tem os minaretes, que são essas torres das mesquitas, fazem o chamado da oração. E esse chamado da oração é muito bonito. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa religiosa, não tenho religião, não sigo nenhuma religião, mas sempre me emocionava quando estava em algum lugar em público, quando estava próximo de alguma mesquita, e tu ouve esse chamado ecoando, realmente é muito bonito, é emocionante, assim, e tu vê várias cenas, né, por exemplo, a gente estava andando de carro, algum bairro da cidade, tu vê uma pessoa, um trabalhador que está na calçada, eles colocam o tapete e ele tá rezando na calçada, assim, na rua. Então, as pessoas, algumas param o que elas estão fazendo para rezar, algumas trabalham normalmente, não sei como é que funciona, quais são as regras, né? Mas é muito bonito de ver, assim, essa devoção, esse respeito, né? Quando eu retornei da viagem, eu compartilhei muito sobre o que eu estava vendo lá, através do meu perfil no Instagram, e eu pedi para os meus amigos fazerem perguntas, curiosidades, enfim, do que eles tinham visto até então, e vários me mandaram perguntas, que são algumas que eu vou usar para responder por aqui. Alguém perguntou como foi se alimentar lá, no geral. E, enfim, em Dubai a comida, como tudo, é muito ocidentalizada, então tem todas as redes de fast food, opções do mundo todo, tu tem pizza, hambúrguer, massa, carne, enfim, tudo que tu puder imaginar. Por exemplo, no dia que a gente visitou a Marina de Dubai, que é muito bonita porque tu tem cercado de prédios, assim, os arranha-céus imensos, e os iates ficam ali alinhados, e a Marina tem toda uma hora lá que tu pode caminhar, assim, fazer a volta. Ali a gente foi num restaurante brasileiro comer açaí. Então, eles tinham até pão de queijo, me chamou muita atenção. E o açaí era bem bom, não era um açaí aguado que geralmente a gente vê nos países gringos. Então, até imagino que os donos desse lugar sejam brasileiros. Mas a comida, no geral, é muito boa. A comida árabe tradicional é maravilhosa. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de provar coisas diferentes, então a gente foi na Arabian Tea House, que é uma casa de chá bem tradicional lá de Dubai,
que é muito famosa. Tem um programa de viagens que eu adoro, que se chama Somebody Feed Phil, que está disponível na Netflix, onde ele viaja para várias cidades, prova várias comidas diferentes. E esse é um dos lugares que ele esteve quando ele esteve em Dubai, então eu queria muito conhecer. E a gente pediu ali alguns pratos tradicionais para compartilhar, eu, meu primo, uma amiga dele que se juntou a gente nesse dia. E a comida é muito bonita, muito colorida, muito fresca, muito boa. O hummus, que é a pasta de grão de bico, é o melhor que eu já comi na minha vida, assim. A gente tem essa opção de comer aqui também, mas lá era outro sabor. Também eu gostei muito da fattoush, que é uma salada que leva folhas verdes e semente de romã, hortelã e molho, assim, é muito gostosa. No dia também, quando eu fiz o safari do deserto, a gente tinha alimentação que estava inclusa, era culinária marroquina, culinária emirade e também culinária árabe tradicional. E aí o pão que eles fazem na hora, o forno, ele é redondo, assim, eles pegam essa massa de pão e colam na lateral do forno, assim, tiram depois com um ganchinho. Esse pão é a melhor coisa que eu já comi na minha vida, é maravilhoso, assim. Muitas comidas frescas, comidas com molho. E tem a questão dos doces árabes, que são muito famosos também, os doces com tâmaras, com calda de tâmaras. Todos muito gostosos, mas eles não são doces muito doces, assim como a gente está acostumada. Eles têm uma certa doçura, mas tu poderia comer mais se tu quisesse. E uma das coisas legais, assim, tem muitas opções lá para vender, de tâmaras, enfim, essas para trazer. Para os meus colegas de Arauto, trouxe algumas tâmaras, alguns docinhos com pistache para o pessoal provar. E tem o famoso chocolate de Dubai, né, que viralizou alguns anos atrás, que é um chocolate, tipo uma casquinha de chocolate, dentro ele tem um creme de pistache e a kunafa, que é um tipo de doce, parece uma palhinha doce, assim. Gente, esse é a melhor coisa do mundo. O tal do chocolate de Dubai, é imbatível, assim. Quem tiver a oportunidade de provar, de trazer de lá, de pedir para alguém trazer, esse vale muito, muito a pena. A comida, no geral, é muito cara lá, custa bastante dinheiro, principalmente coisas frescas como frutas, porque tudo é importado, né? Então as frutas são bem caras, assim, eu fiquei bem chocada nos primeiros dias. Uma banana custa R$8, eles vendem uma banana assim na embalagem de plástico por unidade. As caixinhas de fruta que a gente compra aqui, sei lá, R$15, lá R$40, R$60. Então, eu imagino que para quem mora lá e quer se alimentar bem, assim, de forma saudável, deve ser bem difícil, porque a comida, por exemplo, fast food, tu comer uma shawarma, comer um hambúrguer, é bem barato, mas comer coisas mais frescas, assim, é mais caro. Outras perguntas que o pessoal fez, o que tu menos gostou de lá? Então, o preço alto, né, da comida, das atrações, é uma moeda que é um pouco mais valorizada em relação ao real, mas a forma como eles ganham bem mais, né, o dinheiro é mais valorizado do que aqui. Também a questão de que lá tudo é meio longe, então tu precisa sempre usar carro, metrô, muito dificilmente tu consegue ir de uma atração a outra a pé. Eu fui num bom período, eu fui no período do inverno, né? Então o inverno deles tem temperatura média de 20 graus. Às vezes podia colocar ali um casaquinho, enfim, mas não passei aquele calor, exceto no dia do deserto, porque estava no meio do deserto, né? Mas durante o verão mesmo, as temperaturas podem chegar a 50 graus. Então o pessoal depende muito de carro, de ar-condicionado e tal. A cidade não é projetada para que tu caminhe a pé, por causa do calor, né? Então, para quem é turista, tu tem que meio que se guiar, assim. A questão do transporte público, o metrô, é muito legal, é bem organizado, mas ele tem poucas linhas, então essas linhas, elas estão sempre lotadas, principalmente final do dia, assim, horário ali depois das 6 da tarde. Às vezes tu precisa ficar algum tempo esperando porque todos os vagões estão lotados e quando tu entra é aquele mar de gente. Então não é uma experiência agradável, assim, é meio, tu fica ali meio espremido que nem sardinha numa lata. Mas o transporte é barato e ele funciona muito bem. Todas as estações tem lá, a estação tu compra a passagem só para aquela viagem, bem identificado, assim, qual local que tu tem que descer, então essa parte é bem tranquilo. Também bastante gente, né, então nesse período que eu fui, é um período de alta temporada lá, tem muita gente, tem muito turista, então vai ter bastante gente em todo lugar que tu for.
O trânsito não é legal. O trânsito, todo mundo dirige que nem maluco. Os carros são uma coisa à parte em Dubai. Eu acho que eu tenho que fazer um parêntese aqui pra falar. De que só tem carro bom, só tem carro de luxo. Esse estereótipo é real. É só carrão, tu não vê nenhum carro caco lá. E aí eles têm a questão das placas dos carros, que eu achei muito curioso, que é que a placa do teu carro tem um certo status. Então, as placas que têm 2 números e 3 números, elas são caríssimas. Elas são leiloadas por milhões de reais. Eles fazem leilões e tal, por exemplo, uma placa de número 20, é caríssima, milhões. Eles fazem leilão, e aí, tipo, é um status tu ter um carro com uma placa com 2 ou 3 números. E às vezes tu vê, por exemplo, tu vê uma Lamborghini e a placa tem 5 números. Aí o meu primo, que é local, já me disse, provavelmente é alugado. Porque a pessoa que tem dinheiro para comprar um carro tão caro, ela tem uma placa que é cara também. Então é bem curioso, assim, curiosidades, né? As placas tu pode comprar pelo número de caracteres, então elas são mais caras ou mais baratas por isso. E aí o trânsito é muito maluco, o pessoal não respeita nada, ficam trocando de pista o tempo todo, assim. E tem a questão de que é uma cidade, uma metrópole, né, com muita gente e muitas estradas, então tem bastante congestionamento. Teve várias ocasiões onde a gente estava na rua no final da tarde, que tu leva muito tempo para fazer um trajeto muito pequeno, né? Que é uma questão para qualquer cidade muito grande que tu for, né? Se tu for para São Paulo no fim da tarde, vai ser assim também. Então, é algo normal. Uma das coisas que eu não gostei, e é controverso, porque é muito tradicional do povo árabe, dos mercados árabes, de que as coisas não têm preço. Por quê? Porque elas têm que barganhar o valor. Então, chega lá no mercado público, tem o Deir Souk e o mercado do ouro, que ficam bem próximos um do outro, e são centenas, né, de lojas, tu vai passando, eles vão te chamando e querem mostrar as coisas, enfim, aí tu entra numa loja, tudo é legal, tudo é maravilhoso, tu quer comprar, quanto custa? Pra ti eu vou fazer tanto. Não, mas isso é caro, e aí tu tem que ficar barganhando. Só que não é uma tradição que a gente tem, então a gente não sabe barganhar. Então, tu sempre fica meio, será que ele me logrou? Será que eu fui logrado? Será que eu paguei demais nisso? E aí acontecem coisas absurdas, assim, por exemplo, tipo, o negócio custa 400. E a moeda nos Emirados Árabes é o dirham. Custa 400 dirham, que seria uns 500 reais por aí. E aí, não, é muito caro, não quero. Aí tu desiste, eu vou sair da loja. Não, eu te faço por 200. E aí tu reclama mais um pouco, tu diz que tá caro, que tu não vai comprar. Aí tu paga no fim o produto 100. Aí tu fica, putz, se eu tivesse pago 400, aí eu ia estar perdendo, né? Enfim, e aí é tudo assim, aí tu termina essas interações sempre pensando, será que a pessoa tirou a melhor de ti, ou será que tu pagou um preço justo, né? Nunca fica muito claro, assim. Até porque tem a questão da conversão da moeda, enfim, tudo é meio nebuloso, assim. Então, é uma experiência legal, é diferente, é algo que é cultural, mas eu particularmente não gostei, que eu achei que eu não sei barganhar, eu não sei fazer isso, gente. Então, não foi muito legal, assim, no fim não foi algo que eu gostei. Sobre a questão da segurança, perguntaram, se sentiu tranquila para circular? Gente, Abu Dhabi e Dubai são algumas das cidades do mundo com as menores taxas de criminalidade. Então, o crime praticamente não existe, são cidades muito, muito, muito seguras. E perguntaram também como foi a questão sendo mulher, né? Enfim, mulher brasileira, mulher estrangeira, viajando sozinha. E posso dizer com muita tranquilidade, assim, que não teve nenhum momento em que eu me senti insegura. Caminhando em todos os lugares, por exemplo, a gente foi para bairros, locais diferentes, a gente teve próximo da região dos mercados, a gente saiu caminhando para a parte onde moram os locais, que é uma parte que não é turística, né? Então, as lojas, os estabelecimentos que tem são para quem mora mesmo em Dubai, uma parte bem diferente. E ali mesmo, muita gente diferente, muitos imigrantes, e tu não se sente insegura, tu não sente medo, ninguém me tratou de forma diferente,
Tem a questão de que nos mercados eles vão te chamar bastante, eles vão te chamar de Shakira, vão perguntar de onde tu vai dizer que é brasileiro, eles vão fazer alguma piada, alguma brincadeira assim, mas é sempre de uma forma respeitosa, nunca é algo que te incomode, mas enfim, eles estão fazendo o trabalho deles, que é chamar os turistas, né, tu é turista, tu tá ali, paciência, isso é algo que acontece, mas questão de segurança, assim, é algo que é realmente bem impressionante, porque como a gente é brasileiro, né, a gente aprende sempre a estar meio cabreiro, cuidar com o celular, cuidar com dinheiro e tal, e é algo que leva alguns dias até tu perceber, assim, que não precisa estar vigilante o tempo todo, porque tu realmente tá seguro, assim, em todos esses lugares. Também tem bastante presença policial, principalmente nos locais turísticos, sempre tem guardas policiais da Polícia dos Emirados Árabes que estão presentes, assim, então uma sensação de segurança muito, muito grande. Eu trazer por aqui algumas perguntas, enfim, comentários que os amigos fizeram através do meu Instagram, né, sobre a viagem. Uma das curiosidades é a questão dos gatos. Eu percebi logo no primeiro dia que todos os lugares onde tu vai lá tem gatos, e eles são sempre bem cuidados, as pessoas têm o hábito, assim, são gatos de rua, são comunitários, não têm donos, mas as pessoas sempre deixam comida, aguinha pra eles, nos cafés eles vão e sentam, então, tipo, eles são super bem tratados, assim, mas eles estão por toda parte. Já eu gosto muito de bichos, presto muita atenção nisso, cachorros é muito difícil tu ver poucas pessoas, por exemplo, passeando com cachorro e tal, tem, mas não é muito comum. Ainda na questão dos animais, né? Tem 2 animais que são muito tradicionais para a cultura emirade que eu queria muito ver nos Emirados Árabes Unidos, que é o falcão. O falcão é um dos símbolos do país, está na moeda deles, né? O desenho dele. Eram animais que na época dos povos beduínos eles eram usados também para caça, enfim. E no dia que eu fui fazer o safari no deserto, é um passeio que é muito legal porque ele é muito bem organizado, então o guia busca a gente em casa ou no hotel, né, com um carro que é compartilhado, então tem outros viajantes juntos, tem essa experiência de conhecer outras pessoas também. É um passeio que eu fiz então sozinha, então eu até fiz amizade, conheci outros brasileiros, pessoas de outros países que estavam, né, fazendo. Chega num primeiro local onde tem passeios de quadriciclo. E aí eu não sou, assim, a pessoa mais habilidosa, eu pensei, eu não vou andar de quadriciclo, vai que eu caia, me machuque, tem que acionar o seguro em outro país, melhor não. E aí ali nesse lugar tem várias experiências, eles vendem lenços, né, que eles amarram na cabeça pro povo ir no deserto, eles escrevem o teu nome em árabe, fazem joias com o nome, tem venda de perfumes, tem comida, bebida, enfim, várias opções. E aí tinha um senhorzinho no canto lá, segurando um falcão. E aí eu perguntei pro guia, né, pessoal, pode fazer foto com ele? Ele disse, não, pode ir lá, pode ir lá que ele te ajuda. Aí fui lá, daí o tiozinho bota o falcão, ele tem como se fosse uma estrutura assim de madeira redonda, que tu coloca o braço dentro, em cima tem uma graminha falsa e ele fica posado ali, então tu segura ele no braço assim pra fazer a foto. E aí eu tentei puxar uma conversa com o moço, o senhorzinho que tava fazendo a foto, perguntei, né, em inglês pra ele, eles costumavam usar antigamente pra caça, né, o falcão. Ele me respondeu, não, esse aqui é só pra tirar foto. Eu me esforcei, eu tentei interagir com o moço, mas não adiantou muito. E depois, mais tarde, nessa experiência do deserto, a gente faz o que eles chamam de dune bashing, que é um passeio pelas dunas. Então, gente, é o fim do mundo, é o deserto total mesmo, assim, e o carro vai indo e o povo sacolejando dentro do carro, mas é bem legal, porque é uma experiência radical, assim, é dentro do carro e tal, nas dunas do deserto. E chega num ponto lá, bem no meio do deserto, onde eles montam uma certa estrutura, tem uma tenda com bebidas e tal, para fazer sandboard. Então, o pessoal desce nas pranchas, nas dunas, né? Eu tentei 4 vezes, com desempenho lamentável, tentei 2 vezes descer de pé, caí, tentei 2 vezes sentado, 2 vezes sentado, até fui bem longe. Mas aí a questão é que tu tem que subir de volta na duna. Porque tu desce na prancha, é lindo, tudo bem bonito. Mas o subir de volta, a areia é muito fofa e o teu pé afunda. E eu de tênis, entrando areia dentro daquele tênis, lutando pela minha vida para subir de volta na duna. Mas deu tudo certo, assim. E é uma experiência legal. Aí a gente então faz fotos, né? E o guia compartilhou com a gente nessa experiência do deserto que existem 2 tipos de deserto. De areia... que é a areia aquela mais clara, branca, amarelinha,
é um deserto onde se tu cavar, talvez tu encontre água. E o outro tipo de deserto, que é o de areia mais avermelhada, é onde se tu cavar, talvez tu pode encontrar minérios e petróleo. Então esse deserto é o deserto da Arábia, essa parte que fica nos Emirados Árabes, é o deserto de dunas vermelhas, né? Então ele tem uma cor mais avermelhada, assim, interessante, porque eles têm mesmo petróleo, né? E então, encerrada essa parte do sandboard, ali a gente faz mais passeio nas dunas e se encaminha para um lugar que é nesse passeio era o Al Marmur Oasis. Então é um oásis que fica no meio do deserto, então tem algumas árvores, tem água ali, e eles replicam como se fosse um acampamento beduíno do passado, né? Então tu tem várias experiências, tem doces tradicionais emirados que tu pode provar, chá, café, tâmaras. Na chegada eles te recepcionam com uma água de rosas nas mãos, que é algo de como se recebe, né, visitantes na tua casa, então é bem bonito, assim. E aí tem a questão da alimentação, tá toda inclusa. Durante a alimentação tem alguns shows, né, de música tradicional, de dança tradicional, alguns shows, um espetáculo que eles chamam com camelos, que a gente está distante, assim, da duna e é bem longe, assim, os camelos chegam, enfim, simulando como se fosse uma caravana. E algo que eu separei, até que eu tinha comentado de curiosidades, é sobre os camelos. Eles são considerados pilares da cultura, da história e da economia, e representam a sobrevivência no deserto. Então são animais que são muito respeitados. Antes de ir para lá, eu sabia que tinha, né, enfim, passeios com camelos e tal, mas como eu gosto muito de animais, eu fico com muita pena deles estarem sendo, enfim, explorados, maltratados e tal. Então eu pensei, bom, eu vou olhar quando eu chegar lá, se eu achar que é algo que não é legal, que eles não tratam bem, eu não vou participar. Mas é muito bacana, porque é bem isso, assim, eles valorizam muito, porque os povos beduínos usavam o camelo para o seu próprio transporte, para o transporte de mercadorias, então para fazer negócios. Eles utilizavam o camelo pelo leite, pela lã, pela carne e pelo couro. Então utilizavam, né, o animal num todo, assim. Então por isso eles têm esse grande respeito. E hoje uma das únicas formas, né, porque eles ainda seguem criando os camelos, é para essa questão do turismo, então é algo que perpetua uma tradição, né? Então eles fazem um breve passeio, mas os camelos são bem cuidados, bem gordinhos, os turistas ficam lá dando comida para eles o dia inteiro, então, e eles aguentam uma quantidade de peso, agora eu não me lembro quanto, mas é uma quantidade de peso muito absurda, então para eles carregar, por exemplo, uma pessoa não é algo pesado, não é algo que vai machucar esse animal. E também nesse período que eles fazem esses passeios não é tão quente, né? Então é algo mais tranquilo, assim. Eu fiz porque eu achei que estava sendo legal. Se eu achasse que estavam judiando, assim, estavam maltratando os bichinhos, eu não ia fazer. Mas foi uma experiência bacana, né? Tu andar de camelo no meio do deserto. E aí, né, nesse mesmo acampamento tinha várias outras experiências, tinha para fazer rena nas mãos, com mulheres emiradas. Esse eu não consegui fazer porque acabou não dando tempo. Eles fazem um pequeno espetáculo com cavalos árabes também, que são lindos. Tem a opção também, né, de fumar xixa, que é que se chama narguilé ou narguile. O nome tradicional é xixa, né? E aí então eles montam ali pra ti com uma essência pra fumar. E é bacana que eles dão uma piteirinha pra cada pessoa, então tu não compartilha, né? E aí eu tava lá no meio do deserto, né, fazendo toda essa experiência, eu ia fumar também, eu não fumo, né, normalmente, mas fiz pela experiência, assim, então foi um dia muito legal e esse é um passeio que eu acho que vale muito a pena, por exemplo, para quem vai, muita gente aproveita para visitar Dubai, porque é o meio do caminho, né, Dubai acaba sendo esse hub de aviação, então, por exemplo, para quem vai para a Austrália, para quem vai para os países asiáticos, muitas vezes o voo acaba quebrando em Dubai, então a pessoa tem 1 ou 2 dias ali para visitar. Isso é algo que eu recomendaria muito fazer, esse safari no deserto, porque é uma experiência muito completa, uma experiência cultural onde tu aprende muito sobre a história do país, tu faz muitas coisas diferentes que tu só pode fazer ali, e é um valor fechado que não é muito alto, e na minha opinião vale muito a pena, porque eles te buscam em casa, eles te levam depois em casa,
todas as coisas que tu consome durante o dia estão inclusas, então um passeio que vai das 11 da manhã até o fim da tarde, 7, 8 horas, assim, dura o dia todo. Então, tu ganha as bebidas, né, refrigerante, água, café, chá, tu come as tâmaras, tu almoça, é um baita de um almoço. E uma curiosidade do almoço, eles dizem que é um barbecue, né, um churrasco, mas o churrasco deles, e aí eles têm carne de frango, e tem carne de cordeiro, que é a mais tradicional. E aí eu não gosto de carne de ovelha. Minha família, que é de Encruzilhada do Sul, meus pais, enfim, eles acham que é um crime eu não gostar de carne de ovelha. E aí eu fui lá e eu pensei, meu Deus, como é que aqui não vou vir e não vou comer, né, a carne mais famosa. E eu comi e era muito boa, porque era muito diferente. Eles preparam de uma forma muito diferente, né, ela é cheia de temperos. Eles moldam, assim, ela no espeto. Como eu falei que a comida era muito boa, era verdade, assim, foi uma experiência muito, muito legal. Antes eu comentei também sobre o dia que nós fomos a Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, além da Grande Mesquita, teve outros 2 passeios muito legais que eu consegui fazer, que foi o Louvre de Abu Dhabi, porque o Museu do Louvre, né, o Museu de Paris, que é muito famoso, ele tem esse braço agora no Oriente Médio, em Abu Dhabi. Então, uma parte do acervo do Museu do Louvre está lá para visitação. E é um museu lindíssimo, assim, arquitetura muito bonita, um ingresso que é caro, mas não é muito caro, ele vale, né, o que ele oferece. Um passeio bem, bem legal, muitas obras de todas as eras da história, bastante coisa relacionada ao Oriente Médio também. E o outro museu é um museu novo que abriu em novembro do ano passado, que é o Museu de História Natural de Abu Dhabi. E como todos os museus de história natural, um museu que tem várias áreas, né, um pouco sobre exploração espacial, um pouco sobre fósseis, muitas coisas de natureza, de meio ambiente, enfim. E um museu muito bonito, bem completo, que vale a visita também. E uma coisa muito impressionante que tem lá é um empréstimo do Museu de Addis Abeba, na Etiópia, que é a Lucy. É o primeiro fóssil de um hominídeo que caminha nas 2 pernas, que foi encontrado, que tem mais de 30 milhões de anos. E esse museu de Abu Dhabi está, nesse momento, com a exposição, então consegui ver esse fóssil. Quando eu li, assim, eu li a etiqueta fóssil original, pensei, não é verdade, que é algo que a gente estuda no colégio, nas aulas de história, enfim, então lá tá explicado, né, é um empréstimo, não sei por quanto tempo vai ficar lá, mas nesse momento tá, então foi algo bem, bem legal, assim, de ver, além de tudo que eu tinha visto no Louvre, né, quadros de grandes pintores aí, do Rembrandt, enfim, alguns que eu gosto muito, favoritos pessoais, e ter essa experiência também no Museu de História Natural. Então, Abu Dhabi, eu acho que é algo que vale muito a pena. Também, se tivesse mais dias, gostaria de ter passado mais dias, porque eu sei que tem vários outros complexos, né? O Warner Bros. Tá desenvolvendo alguns parques temáticos lá, tem um parque da Ferrari, que dizem que é muito legal, então tem bastante opção também, além das opções culturais mesmo da cidade. Em Dubai, tem vários locais turísticos, assim, que são tradicionais, né? O Dubai Frame, que é uma moldura, aí tem o The Palm, que é uma ilha artificial em formato de palmeira, tem muitos locais, assim, bonitos que valem a visita, e muitas opções mesmo, e para todos os gostos, né? No meu caso, por exemplo, muitas dessas atrações pagas eram muito caras, então eu ia, assim, pelo lado de fora, visitar, conferir, tirar foto e tal, mas nem todas eu conferi de perto. Então, por exemplo, o Burj Khalifa, né, que é o caso do prédio mais alto do mundo lá, eu fiz as fotos só do lado de fora. Eu pensei, não, o ingresso é super caro, eu vou subir. É uma vista, com certeza, imagino que é impressionante, porque tu vê a cidade toda, né, e muito, muito de cima, mas no meu caso eu achei que não valeria a pena nesse período que eu tava ali, então acabei não fazendo esse passeio. Então, no geral, eu acho que Dubai e os Emirados Árabes é uma opção muito bacana de visita. Acho que para quem faz essa viagem, por exemplo, mais longa, né, para a Ásia, para a Austrália,
tu quebrar a tua viagem e ficar alguns dias em Dubai é muito bacana. Acho que em poucos dias tu consegue ver muita coisa legal, aproveitar a cidade. Quem conseguir ficar mais tempo, melhor ainda, né? Tu consegue ver as coisas com mais calma, aproveitar mais. Eu fiquei cerca de uma semana lá, então consegui fazer bastante coisa, aproveitar bem, assim, acho que praticamente tudo que eu queria muito fazer eu consegui. Algumas experiências só que não deu tempo de ter. E se eu retornasse, né, tem coisas que eu faria de novo, por exemplo, eu tentaria passar mais dias em Abu Dhabi, tentaria conhecer alguns dos outros Emirados, por exemplo, Ras Al Khaimah, que eu sei que é muito elogiado, que é muito bonito em questão de natureza, assim. Então, é um país que tem todo esse aparato turístico, né, muito preparado para receber os turistas. As informações são muito fáceis de obter. Por exemplo, eles gostam tanto, né, da coisa do turista compartilhar, como é Dubai, que na chegada, na imigração, quando eles carimbam o teu passaporte, eles te dão de presente, e eu não sabia isso antes de chegar, eles te dão de presente um chip de internet com 10 GB de internet para tu usar durante a tua estadia, de graça, sem custo nenhum. Então, como quando eu viajo, geralmente eu compro um chip online, para quando chegar no país eu já ter internet, poder, enfim, pedir um aplicativo, me comunicar. Eu já estava com a internet que eu tinha pago, mas eu nem sabia disso. Eu poderia ter chegado lá e usar a internet que eles fornecem, porque eles querem que os turistas compartilhem, mostrem como é. Então, é um país que com certeza, né, tem aí as suas questões. Por exemplo, é um país que é um canteiro de obras gigantesco, muitas construções em todo lugar onde tu vai. E essas construções todas, elas têm um preço e um preço humano, né? Então, precisa de trabalhadores para fazer esses prédios todos subirem. Esses trabalhadores, em geral, eles vêm da Índia, do Paquistão, do Sudão. Tem algumas questões e algumas acusações, né, de trabalho análogo à escravidão. Então, tem situações irregulares que podem acontecer também. Pelo que a gente vê, né, são situações pontuais, mas são situações que acontecem. Então, como tu vai como turista, tu não vê só o lado bonitinho da cidade. Tu tem que tentar problematizar um pouco também, né? Então isso é algo que a gente não deixa de ver. É um país que com certeza tem muito, muito luxo, mas tem muitas pessoas trabalhadoras, pessoas imigrantes, né, que vão para lá construir a sua vida, enfim. Então tem esse lado, e esse lado também é muito válido e muito legal de ver e de conferir. Esse episódio do programa Destino vai ficando por aqui. Te agradeço muito pela tua companhia, pela tua audiência. Tentei compartilhar um pouco, né, do que foi a minha vivência, a minha experiência nesses dias aí visitando os Emirados Árabes pela primeira vez, Dubai e Abu Dhabi. Espero que vocês tenham gostado. O episódio vai se encerrando por aqui. Daqui a pouco ele está disponível no YouTube, lá na Arauto Play, em vídeo e também em áudio no Spotify do Grupo Arauto, em portalarauto.com.br, na nossa aba podcasts. Lá você encontra os episódios passados. E gostaria muito de te receber por aqui para contar a sua experiência de viagem também. Então entre em contato com a gente, que a gente adoraria te receber, contar as tuas experiências em outros locais. Muito obrigada, encerramos por aqui o Destino de hoje e até mais!